Boa tarde, pessoal. A nossa aula de língua portuguesa hoje traz o assunto vozes do verbo. Os verbos podem se apresentar em 3 vozes. Voz ativa, o sujeito pratica ação expressa pelo verbo. O menino vende flores. Então, como vocês observam, o sujeito menino está praticando a ação de vender flores. Então, verbo na voz ativa. Voz passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. As flores são vendidas pelo menino. Então, observem que o verbo não está indicando uma ação expressa pelo sujeito. O sujeito está sofrendo essa ação. As flores são vendidas, não é isso? Pelo menino. Então, voz passiva. E voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. O menino cortou-se. Nesse caso, o menino, ele praticou e recebeu a ação ao mesmo tempo. Ok? Então, quando isso acontecer, dizemos que o verbo está na voz reflexiva. Voz passiva. Apenas os verbos transitivos diretos podem ser expressos na voz passiva. Ela apresenta 2 formas. Primeira, voz passiva analítica. É constituída pelo verbo auxiliar ser mais particípio. Exemplo, o ladrão foi surpreendido pelos moradores da casa. Então, a característica principal do verbo na voz passiva é essa locução verbal formada pelo auxiliar do verbo ser mais o particípio, né? No caso aí, foi surpreendido. E quando é que eu pergunto para vocês, e quando é que um verbo está no particípio? É quando ele vem com essa terminação, né? DO, certo? Ele está no particípio, certo? O texto será enviado pelo correio. Ó. O texto será enviado. Ó. Será, aí é uma forma verbal do verbo ser, mais o verbo no particípio, né? Enviado. A questão tem sido discutida. Olha a locução verbal aí. Tem sido discutida. 3 verbos juntos, né? Exercendo a função de um. A locução verbal formada, né? Nesse caso aí, veio o verbo ter, né? A forma verbal do verbo ter. Verbo auxiliar, que é o verbo ser auxiliar, né? E discutida, que é o verbo no particípio. Então, quando eu disse que o verbo no particípio termina em DO, pode ser terminado em DA também, viu, gente? Cantado, falado, comido, escrevido, viu? Agora, tem alguns verbos que não são usados no particípio, como no caso, a gente usa feito no lugar de fazido, né? Não se usa essa forma verbal fazido, né? Se usa cozido, dormido, né? Corrido, falado, cantado, né? Mas tem alguns verbos que não são usados, como é o caso aí do verbo fazer, né? Existe, mas não é usado, certo? Compare a análise de 2 orações, uma expressa na voz ativa e outra na voz passiva. O menino vendia flores, voz ativa. Flores eram vendidas pelo menino, voz passiva,
analítica, né? Como vocês observam aí, quando o verbo está na voz passiva analítica, o verbo vem assim. Ele vem em forma de locução verbal, formado pelo auxiliar do verbo ser, mais o verbo no particípio, o verbo principal no particípio. Ok? Quando o verbo está na voz passiva, aquele que pratica a ação é chamado de agente da passiva. Ele é introduzido pela preposição por, combinada ou não com os artigos definidos, pelo, pela, pelos e pelas, ou de quem tem uso mais raro. Voz passiva sintética é constituída por um verbo transitivo direto ou transitivo indireto, certo? Agora nós vamos prestar atenção na voz passiva sintética, certo? Que é constituída por um verbo transitivo direto, certo? Ou transitivo direto e indireto, certo? Acompanhado pelo pronome si, que recebe o nome de partícula apassivadora. Acompanhe a análise de duas orações com verbos na voz passiva sintética. Descobriu-se o segredo. Descobriu-se o segredo. Vende-se flores. Então, vende-se flores. Na voz sintética, na voz passiva sintética, não aparece o agente da passiva. O sujeito geralmente vem após o verbo, e este deve obrigatoriamente concordar com ele. Nos exemplos, o sujeito flores exigiu o verbo no plural, enquanto o sujeito, o segredo, manteve o verbo no singular. Observe que a concordância com o sujeito nos exemplos anteriores ocorre porque se trata de casos de sujeito determinado. Nos casos de verbo acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito, que caracteriza o sujeito indeterminado, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Acompanhe. Consertam-se bicicletas. Pratica-se operários. Ou melhor, desculpem, precisa-se de operários. Ok? Voz reflexiva. A voz reflexiva é formada juntando-se as formas verbais, os pronomes mi, ti, nus, vos e si. Tanto faz no singular e no plural. Eles devem apresentar a mesma pessoa que o sujeito. Eu me feri. Primeira pessoa, sujeito, né? Primeira pessoa do singular, pronome reflexivo, me, mais o verbo ferir, certo? Caio se barbeou. Sujeito, né? Sujeito Caio, o pronome reflexivo e barbeou, certo? O verbo barbeou. E quando podemos... Por que esse pronome reflexivo? Porque ele está indicando, né, que a ação foi praticada, né, e sofrida pelo sujeito da oração. Quando eu digo eu me feri,
Quer dizer, eu pratiquei uma ação de ferir. A quem? Eu mesma, né? Então, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Ok? Por isso que dizemos que o pronome ele é reflexivo, porque ele indica isso. Quando eu digo eu me feri, né? O pronome é reflexivo, por quê? Porque a ação de ferir foi praticada e sofrida pelo sujeito. Note que os pronomes reflexivos têm o sentido de a mim mesmo, a ti mesmo e a ele mesmo, etc. Eu feri a mim mesmo. A voz reflexiva pode indicar também reciprocidade, situação em que há uma ação mútua entre dois ou mais elementos. Por exemplo, nós nos encontramos na lanchonete. Podemos dizer que a voz do verbo é reflexiva? Nesse caso, podemos, né? Porque nesse contexto aqui, a voz reflexiva está indicando reciprocidade, situação em que uma ação mútua, né? Uma situação em que há uma ação mútua entre dois, né, ou mais elementos. Então, houve uma ação mútua. Quando eu digo, nós nos encontramos na lanchonete. Então, houve uma ação mútua, não é isso? Eu encontrei com a pessoa e a pessoa se encontrou comigo. Então, nós nos encontramos com uma ação mútua. Então, dizemos que o verbo está na voz reflexiva. Os automóveis trombaram-se na esquina. Hein? A voz desse verbo é reflexiva? Por quê? Porque houve uma ação, né, mútua, certo? Aconteceu ao mesmo tempo. Os automóveis trombaram-se na esquina. Quer dizer, um trombou no outro e vice-versa. Nessas construções, os pronomes expressam as ideias de um ou outro, um com o outro, etc. Nós encontramos um ao outro na lanchonete. Os automóveis trombaram um com o outro na esquina. Entenderam? A voz reflexiva do verbo. Então, acontece quando o sujeito pratica uma ação e sofre essa mesma ação que ele praticou, não é isso? E também quando há reciprocidade em situações que é uma ação mútua entre dois ou mais elementos, certo? Então, a nossa aula termina aqui. Estudem pelo livro, certo? Esses slides que eu preparei aqui foram tirados das páginas do livro. Dê uma estudada com muita atenção e na sexta-feira a gente tira as dúvidas, ok? Então tudo de bom para vocês. Bons estudos.